bem-vindos a mais uma atividade aqui da nossa disciplina de conservação da biodiversidade. O nosso assunto agora é a cascata de causas e efeitos que resulta finalmente na extinção de espécies ou, de forma mais genérica, na perda da biodiversidade. Quais são as ideias principais que nós vamos desenvolver aqui? Que a perda da biodiversidade é o resultado de um processo em cascata que inicia com o que eu vou chamar aqui de forças motrizes. Que uma vez que essas forças motrizes foram colocadas em marcha, o processo chega até o seu final, que é a perda da biodiversidade. E qualquer ação que nós tomarmos que não envolva uma ação sobre as forças motrizes é um paliativo, que é importante para ganharmos tempo, mas não é, no sentido estrito, uma cura, uma solução do problema. Essa é a nossa cascata de causas e efeitos. A extinção de espécies, ela é uma consequência imediata de problemas na estrutura e na dinâmica das populações. Esses problemas na dinâmica e na estrutura das populações são causados por impactos que nós provocamos nos ecossistemas e nas paisagens. De onde vêm esses impactos? Eles são a consequência de mudanças no uso humano dos recursos. E por que o uso humano dos recursos muda? Por causa das nossas forças motrizes. Quais são as forças motrizes que colocam todo esse processo em marcha? São 4 fatores que são os mais importantes. O crescimento da população é sempre o mais lembrado. O crescimento do consumo, que a cada dia que passa se torna mais importante do que o crescimento da população, é a desigualdade do consumo, o esgotamento de recursos provocado pelo excesso do número de pessoas em situação de vulnerabilidade e pelo consumo desenfreado e desnecessário de uma elite que é composta por um número muito pequeno de pessoas e que é responsável pela maior parte do uso dos recursos do planeta. E, de uma forma mais ampla, que nos afeta a todos, é porque o consumo humano, ao contrário do consumo de alimento de uma vaca, por exemplo, ele não tem limite. Ele é guiado não por necessidades, mas por desejos. E essa é uma diferença fundamental entre a forma como nós humanos nos comportamos e como outros seres que não humanos se comportam. Depois existe um terceiro fator, que é o desenvolvimento tecnológico. Algumas tecnologias são boas, nos fazem aproximar da sustentabilidade, e outras nos afastam dela. Por exemplo, organismos geneticamente modificados para resistir a pesticidas ou para resistir a pragas. Eles são 2 organismos geneticamente modificados completamente diferentes. E, finalmente, o modelo econômico. Um modelo econômico que estimula a degradação, estimula o crescimento do consumo, estimula a exclusão social, ou um modelo econômico que conduz à sustentabilidade. Então, são 4 fatores, e não apenas um. Eles, até demonstração em contrário, são todos igualmente importantes. Uma vez que esses processos estão em marcha, a consequência disso são mudanças no uso humano dos recursos. Essa mudança no uso humano, ela atualmente tem uma direção que não interessa do ponto de vista da conservação, porque resulta na extinção. Isso significa uma expansão e intensificação da exploração agropecuária, uma expansão e uma intensificação da vida urbana industrial e um aumento do extrativismo, da caça e da pesca. Expandindo e intensificando áreas rurais, áreas urbanas e extração de recursos. Qual a consequência disso? Uma série de impactos negativos nos ecossistemas e nas paisagens. Perda e fragmentação e degradação de hábitats, introdução de espécies exóticas, contaminação, exploração direta e excessiva e a mudança climática. Observem que é aqui nesse terceiro dominó dessa nossa cascata de causas e efeitos que nós estamos focando aqui a nossa disciplina e que é o trabalho, o foco do trabalho do biólogo da conservação. Mas que isso já é uma consequência de 2 outros grupos de fatores anteriores. Ou seja, qualquer coisa que nós pudermos fazer atuando diretamente sobre estes 5
fatores de impacto nos ecossistemas e nas paisagens, é um paliativo, a menos que a gente dê conta dos 2 primeiros dominós. Bom, uma vez instalados esses impactos negativos, a consequência disso são efeitos na dinâmica e na estrutura das populações. É o efeito da estocasticidade ambiental, da estocasticidade demográfica, da perda de variabilidade genética, da quebra da estrutura de interações biológicas e, no caso de algumas populações animais, a perda da estrutura social e do aprendizado. Bom, uma vez que esses problemas tenham se instalado, a espécie entrou no vórtex de extinção e isso é um caminho já sem retorno, ainda que nós sejamos capazes de tomar algumas medidas. Já estamos numa situação de UTI, então é importante que nós sejamos capazes de tomar medidas de proteção da biodiversidade antes de chegar nesse ponto, porque a UTI é muito cara e o destino é bastante incerto. Não precisamos avançar aqui na discussão sobre esse vórtice de extinção e no progressivo problema de estocasticidade de populações que já são pequenas e que tendem, nesse vórtice, a se tornar progressivamente menores até finalmente colapsar. E esse já é um campo de domínio de todos vocês. Então, a gente vai para frente. Da avaliação ecossistêmica do milênio, sobre a qual a gente já conversou um pouco, existe já uma avaliação de quais são as tendências globais dos principais fatores de biodiversidade. A tendência desses fatores e a intensidade das mudanças variam conforme a região do planeta, conforme o bioma que nós estamos considerando. Aqui estão, lá na avaliação ecossistêmica do milênio, esses 5 principais fatores, que já são o nosso terceiro dominó, e as tendências de cada um. É interessante examinar isso com mais detalhe diretamente lá na avaliação ecossistêmica do milênio. Importante lembrar que esses efeitos na estrutura das populações são determinados por impactos nos ecossistemas e nas paisagens, que são consequências de mudanças no uso humano dos recursos. Expansão e intensificação agrícola, urbano-industrial e intensificação do extrativismo, seja ele de que tipo for. E que isso, finalmente, é uma consequência dessas 4 principais forças motrizes que a gente pode resumir no nosso padrão de consumismo neoliberal que existe atualmente. Nós sabemos que a ganância e os interesses egoístas de determinadas pessoas exercem uma pressão muito forte sobre os recursos para as outras pessoas e para a biodiversidade. Então, é um problema que é socioambiental, não é só ambiental nem só social. Nós sabemos que existem grupos interessados e que se beneficiam das formas insustentáveis de se explorar recursos, e esses grupos, essas pessoas que se beneficiam do sistema econômico atual, não têm interesse na conservação. Esses interesses podem ser de pessoas ou podem ser de instituições que operam em múltiplas escalas. Nós sabemos que existe um modelo econômico e uma política econômica que estimula, favorece e beneficia a produção de commodities, a exportação de commodities, a concentração de terras, a concentração de renda e a degradação ambiental, em detrimento de outras alternativas de produção e de consumo. Nós sabemos, finalmente, que esse modelo econômico de produção e exportação de commodities, ele finalmente gera bens de consumo. Estes bens de consumo que podem ser interpretados como sendo resultado de serviços ecossistêmicos. Lembrem-se, uma parte desses bens de consumo, por exemplo, carne, são resultado de processos ecossistêmicos, associado ao trabalho humano que está evidente aqui nessas imagens que eu estou mostrando. Mas, não necessariamente este precisa ser o sistema, esse precisa ser o modo de produção e consumo. Existem sistemas e modos de produção alternativos e que podem beneficiar mais pessoas ou podem beneficiar diferentes pessoas,
E o desafio de implementar esses novos modos de produção e consumo tem influência decisiva não só na conservação da biodiversidade, mas também na qualidade de vida humana, em termos de saúde, em termos de expectativas de realização pessoal. Muito bem, com isso nós encerramos essa nossa atividade, mais uma aqui da nossa disciplina. Quais foram as ideias principais que nós desenvolvemos aqui? Que a perda da biodiversidade é o resultado de processos em cascata, que são desencadeados por 4 forças motrizes: o crescimento da população, o crescimento do consumo per capita, mudanças tecnológicas e o modelo econômico. Que uma vez em marcha, a ação sobre fatores intermediários nessa cascata de causas e efeitos, ela é capaz de ter efeitos paliativos na conservação da biodiversidade, mas não de resolver o problema, porque o problema tem as suas causas últimas nas forças motrizes. E que o futuro da biodiversidade, no final das contas, então, ele depende da pegada ecológica humana, e uma pegada ecológica que varia entre grupos sociais, entre países e entre pessoas. E isso, a reflexão sobre essa disparidade de pegada ecológica faz parte das nossas questões relativas à conservação da biodiversidade. O que nós, enquanto profissionais da biologia da conservação, podemos fazer, e estamos preparados e somos treinados a fazer, é nos envolvermos diretamente em paliativos, em soluções intermediárias dentro dessa cadeia. Mas é também um desafio nosso, tanto enquanto cidadãos quanto enquanto profissionais, atuar de alguma forma ao longo de toda essa cadeia, toda essa cascata de causas e efeitos. Era isso, e até a nossa próxima atividade.